Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Graça Abundante. Eu sou o pastor Robson Vasconcelos e esse é o seu canal Graça Abundante. Desde já eu quero agradecer a você por estar assistindo o nosso canal, por você que está inscrito. Graças a Deus estamos chegando aí, a quase 200 inscritos no nosso canal. E caso você não seja inscrito ainda, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, mande para os seus amigos, nas suas redes sociais, peça para eles se inscreverem, tá? Não paga nada, e você vai estar ajudando o nosso canal a crescer, a expandir, e consequentemente você vai estar ajudando o Evangelho, chegar até as pessoas. E além disso, você vai estar ajudando na propagação do verdadeiro Evangelho. Uma das finalidades do nosso canal é a propagação do Evangelho genuíno do Senhor e combater o Evangelho prostituído, o Evangelho adulterado, que hoje está sendo disseminado na Igreja Evangélica Brasileira. Hoje, queridos, eu quero fazer um vídeo sobre uma teologia, é uma promessa nossa esse vídeo, sobre a teologia do triunfalismo. Fizemos já alguns vídeos atrás, um vídeo sobre a teologia da prosperidade, e porque combatemos tanto aqui, essas duas teologias, e nos deram assim sugestão de gravar sobre isso. Então, toda vez que eu citar ou uma ou outra ou as duas, eu vou fazer referência já então aos vídeos gravados, para que os irmãos possam ir lá a fundo e estudar e tirar suas dúvidas a respeito dessas teologias. Eu costumo dizer, queridos, que os versículos chaves do nosso canal está primeiramente baseado em Oséias capítulo 4, versículo 6, que diz que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E Atos capítulo 17, versículo 11, onde os crentes da Bereia, os bereanos, eles são elogiados simplesmente pelo fato de, quando ouviam os apóstolos ministrarem, ao chegarem em suas residências, eles iam realmente, de fato, ver, através das Escrituras, se aquilo que era ministrado lá condizia com o que estava sendo, com o que estava escrito na palavra. E, infelizmente, hoje a Igreja Evangélica Brasileira ela tem sido bombardeada, não digo hoje, mas da década de 80 para cá. Só que esse bombardeio ela tem assim destruído a igreja nesses últimos 30 anos, e estamos agora, queridos, em uma situação crítica, muito crítica, porque já são 30 anos, e nesses 30 anos uma nova geração de crentes foi levantada, consequentemente uma nova geração de líderes, de pastores foram levantados, engodados, ludibriados, e por essas heresias, por essas teologias malignas, por esses ensinos de demônios. E os irmãos têm um certo conhecimento, de que quando a gente cresce em algo, ouvindo aquilo, toma aquilo como verdade, mesmo que não seja verdade. Mas se a gente iniciou a fé da gente ouvindo aquilo, se nós crescemos ouvindo aquilo, aquilo passa a estar fundamentado, enraizado em nós. Mas eu louvo a Deus que o canal Graça Abundante ele foi levantado para isso. E eu quero ler aqui um texto, queridos, que fala assim, a palavra de Deus, ela diz assim: porque para que não sejamos, está em Efésios capítulo 4, versículo 14, diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Então, queridos, existe sim aqueles que conhecem a verdade, conhecem a verdade profundamente, mas infelizmente eles mudaram a sua parte teórica,
mudaram a sua fala, mudaram os seus sermões para ministrar aquilo que beneficia a eles. Eu costumo dizer que eu cresci no Evangelho, me converti em 88, e todo sábado eu ficava ansioso pelo sábado da manhã para poder assistir um determinado pregador do bigode, né, anunciando o Evangelho. Era um pregador do bigode e uma irmã, né, que hoje é apóstola. E enquanto esse pastor, né, ele tinha o bigode, eu costumo dizer isso, ele pregava a palavra. Eu aprendi muito com ele, eu cresci muito com ele. Mas hoje eu me entristeço porque esse pastor que tinha um bigode hoje não tem mais o bigode, que antes, quando tinha um bigode, pregava contra a teologia da prosperidade, pregava contra a teologia do triunfalismo, pregava contra todas essas aberrações que estão acontecendo atualmente na Igreja Evangélica Brasileira. E hoje eu vejo esse pastor sem bigode, que era o mesmo que tinha bigode, pregando e sendo um pregador fervoroso, tanto da teologia da prosperidade, quanto da teologia do triunfalismo, quanto a outras doutrinas heréticas por aí. Engraçado que quando esse pastor tinha bigode e pregava contra essas coisas, ele tinha uma vida tranquila. Ele tinha uma vida mansa, ele tinha uma vida sem muita ostentação, sem muitos bens, sem muitas riquezas. Morava em um local até tranquilo, né, para onde qualquer uma pessoa poderia morar. Mas depois que ele passou a ensinar a teologia da prosperidade, a teologia do triunfalismo, ele abriu a sua própria convenção, né? Hoje anda com guarda-costas armados, né? E ele combatia isso também, né? Ele falava contra isso também. Hoje ele anda com guarda-costas armados, né? Anda com carros importados blindados, mora num condomínio de alto padrão, de alto luxo em São Paulo, ou seja, a sua vida financeira deu uma guinada tremenda. Então, queridos, o que é que eu quero dizer com isso? Que há pessoas que estão pregando isso por interesse próprio, por benefício próprio, como diz aqui a palavra que nós lemos aqui, né? Levados em roda por todo vento de doutrina pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Mas há também, amados, aqueles que, como eu disse no início, eles cresceram, eles se converteram nesse período. Ouviram, começaram a engatear na fé ouvindo isso. E, infelizmente, por não ter maturidade de conhecer a palavra, de pesquisar a palavra, eles tomaram isso como verdade e hoje ensinam isso como verdade. Então nós precisamos entender o que é a teologia do triunfalismo, o que é que ela ensina, e esse vídeo aqui se propõe a isso. É normal, queridos, é muito normal nós nos enganarmos. A palavra de Deus, ela é clara em relação a isso. A palavra de Deus diz em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que o nosso coração é enganoso. Podemos nos enganar, sim, podemos nos enganar, né? Mas a palavra está aí, a verdade está aí. Então, por isso que Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós julgaste nela a vida eterna. E o que eu sempre tenho dito aqui no canal e nos púlpitos aonde eu tenho pregado, o que tem destruído a igreja não é Satanás. O que tem destruído a igreja também não é o pecado, né? O alvo principal, né, a situação principal que tem destruído a igreja, o que tem destruído a igreja é a falta de conhecimento. Porque se você tem conhecimento, você vai evitar o pecado. Se você tem conhecimento, você vai evitar as heresias. Se você tem conhecimento, você vai evitar os contra-ataques do inimigo. Então, a igreja, ela está, na verdade, como eu fiz uma postagem no meu Instagram e no meu Facebook, né, de uma pessoa entubada e engessada, a igreja evangélica está assim. Ela está sobrevivendo, respirando por aparelhos. E se Deus não tiver misericórdia, a igreja evangélica brasileira ela vai se tornar pior do que foi a igreja católica na época que Martinho Lutero se levantou
para criar reforma. Porque, na verdade, a igreja evangélica brasileira, do jeito que está indo, diante dos pastores que estão no púlpito, diante dos bispos que estão no púlpito, diante dos apóstolos que estão no púlpito, diante dos querubins, patriarcas que estão no púlpito, homens mercenários, homens charlatões, que estão sobrevivendo, estão vivendo da gordura da ovelha, estão tosqueando as ovelhas, arrancando a lã da ovelha, arrancando a gordura da ovelha. A igreja está sendo liderada por essas pessoas, gananciosas, orgulhosas, prepotentes, arrogantes, mentirosas, trapaceiras, com mau caráter. Uns sabem o que estão fazendo, outros não sabem, porque estão pregando aquilo que ouviram pregar na sua vida toda. Mas o canal está aqui. E além do canal, Deus está levantando pessoas. Pastor Hernando Dias Lopes, pastor Paulo Júnior, pastor Augusto Nicodemos e outros homens de Deus que Deus tem levantado nessa nação, e pessoas, interessante isso, pessoas de igrejas completamente reformadas tradicionais, que eram consideradas pelos pentecostais sorveterianos. E hoje as igrejas pentecostais estão pedindo socorro a esses pastores para irem pregar nas suas igrejas, porque não aguentam mais viver o falso evangelho que está sendo pregado nesse Brasil. Então, queridos, a teologia do triunfalismo seja talvez a teologia que precisa ser denunciada de uma forma mais absurda assim possível e com mais clareza e com mais pressa. A teologia do triunfalismo, ela é uma vertente, ela é uma perna, ela é um dos tripés da teologia da prosperidade. Então nós precisamos entender que a teologia do triunfalismo, ela é uma vertente, ela é um segmento, ela é um adendo da teologia da prosperidade. Uma está macumunada com a outra. Devido ao triunfalismo que está sendo pregado como crença, e é uma crença equivocada, de que por sermos crentes, por sermos evangélicos, por sermos servos de Jesus, devemos ser vitoriosos em tudo. Jamais, eles ensinam que jamais vamos experimentar fracassos, ou reconhecendo fraquezas físicas. Para eles nós não temos fraquezas físicas, para eles nós não temos fraquezas morais, para eles nós não temos fraquezas intelectuais e espirituais. Falta, queridos, a teologia do triunfalismo e aos seus pregadores, aos seus divulgadores, o sentimento trágico da vida, um reconhecimento das nossas limitações aqui na Terra. Nós não somos extraterrestres. Ao nos tornarmos crentes, nós não viramos objetos de aço, onde uma bala não nos penetra, nós não ficamos invisíveis a bandidos, nós não ficamos imunes a assaltos, nós não adquirimos anticorpos poderosos que nos protegem de viroses e doenças. Eles precisam entender isso. A teologia do triunfalismo é uma teologia arrogante. É uma teologia evangélica arrogante. Vai de uma certeza, querido, das coisas inanimóveis dos teólogos, até as irreverentes demandas para com Deus. A teologia do triunfalismo foca nossa condição espiritual precária, intelectualidade precária, moral precária, na compreensão, queridos, de que não somos chamados para ser anjos. Eu, quando me converti, não virei um anjo. Não recebi um corpo transformado. Isso vai acontecer no arrebatamento, isso vai acontecer no juízo final. Queridos, somos seres humanos.
que andamos e devemos andar de forma humilde diante de Deus. Miqueias, capítulo 6. Eu vou ler aqui com os irmãos. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é o Senhor, o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça e ame a benevolência e andes com humildades como o teu Deus. É isso que Deus quer. Nós devemos andar, queridos, com humildade diante de Deus e que nós venhamos a praticar a justiça. Queridos, o contraste da teologia do triunfalismo já começa na oração. Né? O cerne da piedade precária é uma vida de oração fragilizada, modelada pelos salmos, em que se busca comunhão e intimidade com Deus por meio da gratidão, da autoexpressão, inclusive frustrações. Né? Frustrações do conhecimento, do autoconhecimento, da confissão, como a gente vê ali Davi fazendo, da sujeição à vontade de Deus, que nem sempre é a nossa, né? Porque o não, eu costumo dizer que o não de Deus também é resposta, e toda resposta de Deus, lhe agradando ou não, sendo do seu jeito ou não, é boa, perfeita e agradável. Então, queridos, para lidar com o problema e sofrimentos, encarados como algo normal, né? E precisamos entender que precisamos rogar a Cristo e entender que faça-se a tua vontade está escrito na Bíblia. Porque a teologia do triunfalismo diz que ensina entre linhas que tem que ser feita a nossa vontade. Tem que ser feita a nossa vontade, tem que ser do meu jeito, tem que ser, a vitória tem que ser da minha maneira. Da minha maneira. Então, ser cristão não garante, amados, vitórias em qualquer faceta da vida, não. Né? Da saúde, como eu disse, estamos imunes a toda enfermidade. Estamos imunes a câncer, a você pegar uma AIDS na transfusão de um sangue, você pegar um vírus, bactérias. Estamos imunes a isso, estamos completamente abertos a isso, não somos imunes a isso. Temos que entender dessa forma. Problemas financeiros, desempregos, recessão de um país onde você também passa por situações. Por sinal, esse pastor que usava bigode e hoje não usa mais bigode, né? Ele, quando o Brasil entrou em crise, ele tinha cerca de 300 funcionários no autoatendimento da sua empresa. E ele falou que não, porque nós não seremos afligidos, nós não seremos tocados e tal. E de repente, queridos, ele demitiu 200, porque não conseguia mais pagar devido à recessão que o país sofreu. Só que isso ninguém fala, nem ele mesmo fala. Então nós precisamos entender que nós estamos passíveis a situações de saúde, a situação financeira, a essas situações, né, que acontecem no nosso cotidiano. Então dizem que o crente ele não pode passar por aperto financeiro, que você está com débito, né, no banco e de repente abracadabra, vai aparecer ali um pagamento, sua dívida vai ser paga de um passe de mágica. Então temos que ter muito cuidado com isso. Queridos, um outro texto que a palavra de Deus aqui diz assim, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3 em diante, diz assim, se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, disputa de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. E de fato é grande fonte de lucro a piedade com contentamento, né?
com contentamento. Entendeu? Porque nada trouxe para esse mundo e nada poderemos daqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Verso 10. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, queridos, precisamos entender isso. Que o triunfalismo, ele ensina que você tem que ter dinheiro. Que se você quer um carro, você vai conseguir aquele carro. Se você quer passar no concurso, você vai conseguir passar no concurso. Se alguém na sua casa estiver enfermo e tem que ser curado, né? Então o sentimento de vitória deles é totalmente diferente do sentimento de vitória que o apóstolo Paulo teve. Porque o apóstolo Paulo, ele é um apóstolo abençoado e morreu na cadeia depois de apanhar muito. Foi mutilado, né? Diferente do próprio Senhor Jesus, que foi crucificado, humilhado até a morte. Diferente de Pedro, a Bíblia, todos os apóstolos, exceto Judas, que suicidou-se, e João, que morreu na ilha de Patmos, né? Todos os outros apóstolos, todos os outros 10 apóstolos, morreram de morte matada. E olha, foram mortes mortes assim doloridas, mortes que eles sofreram muito. A teologia do triunfalismo hoje, ninguém pode nem pisar na sua unha, ninguém pode nem lhe olhar, né, de forma de rabo de olho, porque a teologia do triunfalismo ensina que você é um ser superior. E não é isso que a Bíblia declara para nós. A teologia do triunfalismo, querido, ensina de uma forma equivocada que quando você se torna um crente em Cristo Jesus, significa que você vai ter acesso a uma vida de bênçãos materiais e de vitória sobre todos os males que afligem o corpo e a alma. Eles ensinam isso, né? Uma revista evangélica recentemente anunciou em sua capa que Cristo é a solução para a depressão. E esse ano aí de 2018, nós vimos aí quantos pastores se suicidaram por problema de depressão. Então, nós, cristãos, estamos sim passíveis, né? Há a possibilidade de um cristão pegar uma depressão, sim. Ou esses pastores eram do diabo, não eram convertidos, né? Então, há, porém, queridos, muitos fiéis com quadro clínico de depressão. Há muitos, como eu falei. E isso nada tem a ver com pecado, amados. Nada tem a ver com falta de espiritualidade. Há toda a sorte de enfermidades físicas e psíquicas. Estamos sujeitos enquanto estivermos aqui na terra. Estamos sujeitos, cristãos ou não. E por meio delas somos instruídos por Deus e temos oportunidades ministeriais por meio delas também. Se recebemos de Deus o bem, está lá na palavra, não receberemos dele também todos os males, como a nossa condição humana, disse Jó, sua esposa. Olha Jó, capítulo 2, versículo 10, combatendo a teologia do triunfalismo. Essa mulher, porque a mulher dele, pelo visto, era seguidora da teologia do triunfalismo, né? Mas tá vendo aí, você não sei o quê, né? Essa mulher, por um acaso, só vamos receber o bem de Deus? Só o bem de Deus é bênção? Só o sim de Deus é bênção? Não vamos receber dele também todos os males comuns da nossa condição humana? Não vamos receber dele também o não? Jó capítulo 2, versículo 10. Teologia do triunfalismo, na Bíblia deles, esse versículo aí com certeza foi apagado. Não existe. Então Deus torna todos os males em bênção. Temos que procurar descobrir qual o seu significado em nossa vida, em nosso ministério.
seja a bênção, seja a dificuldade, a tribulação, a Bíblia ensina que tudo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. O triunfalismo, amados, ele torna os crentes presunçosos. Em vez de estarmos dispostos a compartilhar todas as mazelas da existência humana e dessa forma nos tornarmos, né, capazes de empatia, queremos estar acima delas e de todos os que a enfrentam. Ou seja, nos achamos, a teologia do triunfalismo, eles se acham melhores, né, do que aquele que está com depressão, do que aquele que está com câncer, do que aquele que está desempregado, do que aquele que não tem um carro, né? Muitos ainda colocam lá no fundo do carro, propriedade exclusiva de Jesus. Ou então, foi Deus que me deu. Aí tem lá, propriedade exclusiva de Jesus. Aí quando sai da igreja, está o irmão a pé, ele passa numa poça de água e ainda joga água no irmão. Porque se é propriedade exclusiva de Jesus, se é de Jesus, é da igreja. Se é de Jesus, é de todos. Então, é uma teologia hipócrita e mentirosa. É uma teologia hipócrita e mentirosa a teologia do triunfalismo. Precisamos entender, queridos, que na verdade nós estamos completamente assim, precisamos estar em comunhão com Deus. Precisamos estar em comunhão com Deus. Precisamos entender que essa comunhão com Deus, ela não nos impede que venhamos a enfrentar crises e problemas, né? Que venhamos a vivenciar certos fracassos em nossas vidas, certas doenças, tristezas, pois são parte comum e inevitável da vida de qualquer pessoa neste mundo caído no pecado. O mundo está caído no pecado. A Bíblia diz que o mundo já é no maligno. A teologia da prosperidade, a teologia do triunfalismo, ela entrou tão sorrateiramente na vida da igreja, que hoje tem crente que é incapaz de entender quando um filho morre, quando um marido morre, quando uma mãe morre, se revolta contra Deus. Chega a se revoltar contra Deus. Chega a querer sair da igreja. Meu pai morreu no dia 30 de outubro de 2015. Meu pai, eu sou filho caçula. Totalmente apegado aos meus pais. Eu que batizei o meu pai. 90 dias exatos depois, minha mãe morreu. Meu pai, a gente estava esperando. Já estava com seus dias, né, contados, estava em estado terminal. Tudo bem. Mas minha mãe não estava. Minha mãe estava bem. Só que minha mãe morreu de saudade de meu pai. Crente também. 66 anos de casados, os dois. Assim que ele faleceu, 15 dias depois ela começou a definhar. Saudade, era o amigo dela, era o parceiro dela. 66 anos juntos. 7 filhos. Vários netos, vários bisnetos, trinetos já. Ele falece 30 de outubro, ela falece 30 de janeiro. 90 dias exatos depois. Imagina um baque para mim, filho. Mas não me revoltei contra o meu Deus. Porque a teologia do triunfalismo diz que Deus é soberano só para te abençoar. Mas não ensina que Deus é soberano para fazer a vontade dele, e você, como servo, tem que entender e aceitar. Então o triunfalismo também está por trás, queridos, do amor ao sucesso, de lideranças evangélicas que priorizam o crescimento e nivelam o ministério eclesial, né, como um empreendimento, como uma empresa comercial secular. Nós evangélicos, eu me converti há 30 anos atrás, criticávamos os católicos porque na frente das igrejas, dos templos católicos, tinha imagem dos santos. Imagem de Pedro, imagem de Maria, imagem de Antônio, né? Hoje, nas igrejas evangélicas, na fachada do templo tem imagem de quem? Do pastor da igreja, da pastora, do apóstolo. Veja que nível a igreja evangélica está chegando. Veja que nível a igreja evangélica está chegando, queridos. Como eu disse, a teologia do triunfalismo, que é uma vertente da teologia da prosperidade,
faz com que o crente ele se sinta em uma atitude superior, né? Eles se tornam pessoas soberbas, né? Se acham melhores, se acham mais santos, né? Eles trazem uma moral equivocada, em que os crentes passam a se ver como mais puros, né? Mais santos, mais amados que alguns irmãos e até mesmo incrédulos. O cristão é santo, queridos, porque ele foi separado por Deus. A palavra santo no hebraico kadosh, que significa separado. Foi separado para a missão de seguir a Cristo. O que nos diferencia dos ímpios é sermos pecadores conscientes do pecado e da necessidade da graça e do perdão de Deus. Consciência essa que os ímpios não têm. É a única diferença. É a única diferença entre nós e o ímpio. A moralidade da teologia do triunfalismo parte da criação de Deus, mas ignora a queda e prega uma proposta de conduta idealizada, mais adequada a anjos que a homens. Mais a anjo do que a homens. Então, no paradigma da piedade, por exemplo, de uma piedade precária, adota-se a redução de danos, pois vivemos num mundo caído. Então, deixamos de negar que as famílias evangélicas são disfuncionais e encaramos os dramas morais dos evangélicos como padrão e não mais como exceções. O triunfalismo, amado, leva os evangélicos a achar que é errado, tem incerteza e dúvidas, que é feio admitir a ignorância, que o questionamento é sinal da falta de fé. O cristão precário está sempre disposto, na verdade, a ouvir vozes discordantes, a apresentar com quem pensam diferente, inclusive com os incrédulos. Pode-se aprender lições preciosas das pessoas mais incultas, bem como dos maiores pecadores e hereges, pois todos têm alguma lição a dar e ninguém, além de Deus, é dono da verdade. Pessoal da teologia do triunfalismo, eles se acham uma elite. Se muitos pudessem, nem no chão pisava. E engraçado que a gente não vê esses apóstolos, essas igrejas da teologia da prosperidade e do triunfalismo, abrindo trabalhos em favelas, em comunidades. Eles só gostam de trabalhar no meio dos riquinhos. Só no meio dos riquinhos. Queridos, eu quero convidar a todos os evangélicos que estão me assistindo, a todos os evangélicos que querem viver uma vida séria, a abandonar, a renegar a teologia da prosperidade e a teologia do triunfalismo, adotando uma teologia da precariedade. Exatamente. Ou seja, admitir um caminho de fraqueza, de humildade, de ignorância, de resignação, de desprendimento, né? Pensemos a comunhão com Cristo como uma jornada de santificação, queridos, de uma santificação pessoal que implica os tremendos sofrimentos advindo ao abandono dos desejos e concepções do velho homem. E não, amados, nessas coisas de um favorecimento da parte de um Deus que nos permite obter exatamente as coisas que deveríamos antes nos desapegar. A Bíblia diz que aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E qual o tesouro da teologia da prosperidade, do triunfalismo? Carro, casa, avião, iate e tudo mais. Tudo material. Tudo. Você não vê uma campanha. É campanha de 12 semanas para não sei o quê. Tudo visando prosperidade material. Mas você não vê nada, né, uma campanha para lhe beneficiar espiritualmente. Uma campanha de 30 dias para você parar de mentir. Uma campanha de 30 dias para você parar de sonegar impostos. Uma campanha de 30 dias para você parar de ver pornografia na internet. Uma campanha de 30 dias para você jejuar e se santificar e mortificar a sua carne. Você não vê isso.
Você não vê. Então, se a sua igreja, se o seu pastor está pregando, ensinando, querendo levar a igreja a viver uma teologia da prosperidade, uma teologia do triunfalismo, não vá de encontro ao seu pastor. Não se levante contra o ungido de Deus, não. Veja as pessoas que estão na tua igreja que não concordam com isso, de uma forma secreta, de uma forma bem tranquila. Chame essas pessoas para orar pelo ministério, chame essas pessoas para orar pelo pastor. Estabeleça diante de Deus um tempo para isso. E se nesse tempo dado, né, concordado com Deus, no coração desse grupo, né, que vai estar orando em prol disso, não houver mudanças, saia, queridos, fuja. Vá para uma igreja séria. Vá para uma igreja que prega a verdade. Nós precisamos viver um evangelho que pregue a verdade. Um evangelho que nos ensine que a nossa vida ela deve ser sacrificada no altar divino. Que devemos abandonar o nosso desejo carnal por sistemas de pensamentos que nos deem falsa certeza e tranquilidade. Que nossas opiniões sejam manifestadas com singeleza e reconhecimento de nossa imperfeição intelectual. Né? Devemos ambicionar, queridos, apenas que Cristo seja conhecido pelo nosso viver. Ainda que saibamos, desde já, que também nisso podemos fracassar. Por muitas vezes nossa carnalidade vai nos impedir de exalar o bom perfume de Cristo, mas nem por isso a gente pode desistir. Outra coisa da teologia da prosperidade e do triunfalismo, essa turma, essa raça, eles, como minha mãe dizia, ó, só coçam para si. Ó. Venha a nós, venha a nós, venha a nós, mas ao vosso reino nada. São pessoas e líderes que só gostam de receber, mas não dão nada, não ajudam nada. Às vezes colocam um trabalho social lá de fachada, para enganar os bestas, para dizer, ó, nós estamos prosperando e estamos aqui dando umas migalhinhas aqui para os pobres miseráveis. Fuja de um ministério como esse. Não compactue. Se você está assistindo esse vídeo, é o Espírito Santo de Deus que está falando com você. Ah, pastor, mas eu só faço dar o meu dízimo. Você está compactuando. Se você está vendo esse vídeo agora, se você está sendo ministrado agora, se o Espírito Santo de Deus está ali tocando agora, você está compactuando com isso daí. E você vai receber parcela de punição de Deus disso daí também. A teologia do triunfalismo é um evangelho que a Bíblia nunca ensinou. A teologia do triunfalismo tem suas frases muito conhecidas, algumas delas estampadas em frente de templos, de certas denominações, como pare de sofrer, saia da miséria, viva uma vida de prosperidade, né? Que é tudo mentira. A teologia da prosperidade, queridos, ela tem sido ensinada e buscada por multidões de pessoas. Na sua maioria, neófitos na fé. A maioria das pessoas procura um evangelho de barganha. Isso é, querem comprar as bênçãos de Deus. Chegam a falar, se o Senhor fizer algo na minha vida, eu serei fiel. Eu vou dar, em vez de dar 10%, eu vou dar 20%. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Barganhar com Deus. Nos tempos de Jesus não era diferente. As pessoas iam atrás dele por interesse. Fiz um vídeo agora, né? Que tipo de seguidor é você? Eles ensinavam, né, ao povo que o cristão, né, a teologia do triunfalismo ensina que ao povo que o cristão não pode sofrer. Fico pensando, querido, o que esses pastores têm feito do texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, que diz: e também todos os que piamente quiserem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. São versículos que com certeza na Bíblia dessa raça que prega a teologia da prosperidade, a teologia do triunfalismo, eles arrancaram.
né? O que falam do Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Vai livrar, mas vai ter. Tá? O que é que eles falam desse versículo? Como eles interpretam a palavra de Jesus em João 16, 33, que diz, e Jesus disse naquele tempo, tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? O que é que eles falam nesse versículo? A palavra de Deus é clara, queridos, ao mencionar as aflições, sofrimentos que os justos vão passar aqui na terra. A glória, o céu, a recompensa não é aqui, nessa terra. Não é aqui, não, queridos. Pelo contrário, aqui teremos aflições, perseguições. A Bíblia diz que os nossos inimigos principais serão de nossa casa. Jesus sofreu, foi perseguido, foi preso, foi morto em uma cruz. Os apóstolos sofreram, todos os que quiseram viver piamente e querem viver piamente em Cristo Jesus, sofrerão também. A Bíblia não esconde de ninguém, queridos, que o cristão sofre. Não podemos ensinar o que não está nas Escrituras. E é isso que a teologia da prosperidade, a teologia do triunfalismo ensina. Somente no céu não haverá sofrimento. Lá Jesus enxugará de nós todas as lágrimas dos nossos olhos. A palavra de Deus diz em Tiago 1:2, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, de grande alegria, o passar por várias provações. Provações é você não ter dinheiro para pôr na gasolina no carro. Provação é o seu carro quebrar e você depender dele para trabalhar e você não tem dinheiro para consertar. E você tá com o cartão com o limite estourado para mandar consertar. É você procurar um e outro pedindo dinheiro emprestado e não ter para lhe emprestar. É cortar sua luz, é cortar sua água, é você dever condomínio. É chegar no final do mês e você às vezes não tem o que comprar para poder comer. E isso acontece na vida da gente. Mas não é isso que vai afetar a minha fé, queridos. Sabe por quê? Porque o sofrimento nos leva à presença de Deus. Então louve a Deus. O sofrimento nos leva à presença de Deus. Foi depois de muita surra, foi depois de muitas varadas nas costas, foi depois de estarem ali feridos, algemados, no cárcere do cárcere, que Paulo e Silas tiveram uma grande experiência com Deus. O lugar chegou a tremer quando eles estavam louvando e adorando ao Senhor. Então, queridos, louve a Deus quando passar por momentos difíceis, porque você está sendo aperfeiçoado em amor. Saiba que a vitória já é de todos os que servem a Cristo. A nossa pátria está nos céus, onde Cristo está assentado à destra de Deus. O que a teologia do triunfalismo tem ensinado é que os crentes, eles devem ser estimulados a irem para a igreja, não para adorar o Senhor, mas para irem atrás das bênçãos. E isso tem se tornado cada vez mais uma realidade. E tem criado uma geração de crentes egoístas, egocêntricos, individualistas. Ele não frequenta as reuniões a fim de cultuar, de adorar, de prestar um culto a Deus, e sim para satisfazer suas necessidades. Os crentes da teologia da prosperidade e do triunfalismo, eles vão para a igreja como se estivessem indo para o mercado, fazer compra, escolher seus produtos. A sua fé é direcionada apenas à consecução de vitórias, ignorando que os heróis da fé
fecharam a boca dos leões e escaparam da espada. Hebreus 11, 33, 34. Mas também, pela mesma fé, foram maltratados, torturados, apedrejados, cerrados e desamparados. Hebreus, capítulo 11, versículo 25, 35 a 18. Esse 35 a 18 de Hebreus 11 está apagado, não existe. Eles cortaram lá, eles rabiscaram em cima na teologia da prosperidade e do triunfalismo. Então, segundo, queridos, a teologia do triunfo, a teologia do triunfalismo, o crente deve decretar, né? Decrete aí, determine aí, profetize aí, né? Profetizar bênçãos materiais e espirituais nessa ordem. Para a sua vida, além de exigir a saúde física como um direito, tudo gira em torno da fé, vista como a mais importante virtude na vida cristã. Mas isso, queridos, não é uma fé saudável, não é uma fé bíblica e não é uma fé orientada pela palavra de Deus, mas é uma fé egolátrica, é uma fé egocêntrica, né? Conquanto, amados, nós precisamos de uma fé para agradar a Deus, mas uma fé genuína. Sejamos vencedores em Cristo, mas vencedores da forma que Cristo quer. E eu vou sempre dizer, o não de Deus também é uma resposta. E essa virtude, amados, sem as obras que devemos fazer, é morta. Amém? Então nós precisamos ter esse entendimento. O pessoal da teologia do triunfalismo, além de supervalorizar a fé, eles apegam-se também a algumas outras heresias, porque uma coisa vai puxando a outra. A Bíblia diz que um abismo vai puxando a outro abismo. Então eles vão aí ensinando um monte de outras coisas conjuntas, né? Como eu falei no início, a teologia do triunfalismo é uma ramificação da teologia da prosperidade. Um abismo vai chamando outro abismo. Então os triunfalistas, eles gostam de bater no peito e dizer, eu sou vencedor, né? Eles supervalorizam as suas declarações de fé. Por isso vivem profetizando, né, que o Brasil ou certa cidade são do Senhor Jesus Cristo, né? No entanto, se não houver compromisso com Deus, né, com a palavra de Deus, não mudará nada. E eu vou dizer uma coisa, de 30 anos para cá, essa tem sido uma geração de mais escândalos entre líderes, convenções e etc. É todo dia escândalo, né? Adultério, prostituição, mentira, trapaça, roubalheira, processa ali, processa aqui, pastor tornozeleira eletrônica no púlpito. Geração terrível, geração sem moral, geração com caráter deformado, geração do reteté, mas geração da carnalidade, da mentira, de pastor que bate em mulher, de pastor que maltrata filho, de pastor que estupra filho, estupra enteado, depois toca fogo e no outro dia está na igreja lá falando em língua estranha. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! A geração do escândalo. E essa teologia do triunfalismo e da prosperidade é o Brasil do Senhor Jesus. Profetizamos, e ato profético, e não sei o quê, e bababá. Mas é a geração que mais tem afastado as pessoas de Deus pelos escândalos. Em 2010, uma igreja pentecostal comemorou 100 anos. Irmãos, o que teve de escândalo no Brasil, em Salvador mesmo, chegou a polícia militar com 3 camburão para pegar pastores que estavam numa reunião lá, brigando entre tapas e murros e pontapés e cadeirada um no outro. Um bocado de pastor, tudo engravatado, com a Bíblia debaixo do braço, entrando no camburão debaixo de cacetada. E outra igreja, em uma assembleia de liderança, teve até tiroteio. Recentemente, 5 pastores de uma denominação, de um pastor do Chapelão, foram presos num carro cheio de drogas e armas. Muito escândalo.
A geração do triunfalismo. A geração da prosperidade. É essa geração. Por quê? Porque um abismo vai chamando o outro. Prega-se muito carisma, muito reteté, mas pouco ou nenhum caráter bom, santidade, compromisso, vida no altar. O triunfalismo, queridos, afasta o crente da sã doutrina, da verdade de Deus, sem que ele perceba, levando a pensar que as aflições que ele passa são uma realidade de vida, são pecados, são problemas, são maldições. E muitos se afastam, muitos se desviam. A teologia da prosperidade e do triunfalismo já tem feito muitas e muitas vítimas no nosso país. O número de desviados, irmãos, no Brasil é o dobro ou mais de pessoas que estão na igreja. Você sabe qual é a consequência espiritual disso? A Bíblia diz que quando nós desviamos, entra em nós 7 demônios a mais. E ficamos em um estado pior do que era antes. Imagine o dobro da igreja evangélica brasileira que está desviada por causa da teologia da prosperidade, teologia do triunfalismo. Lá, imagina isso, tem 32 milhões de crentes, lá tem 64 milhões de desviados. E cada um com 7 demônios a mais. Está entendendo o porquê da violência no Brasil? Você está entendendo o porquê da corrupção no Brasil? O porquê da miséria no Brasil? A nossa vida vitoriosa, ela vai acontecer diante de uma caminhada rumo ao céu, que deve ser caracterizada pela renúncia do eu, pela renúncia da carne, pela renúncia do estrelismo, pela renúncia do querer ser estrela, do querer se aparecer. Portanto, queridos, lembremos-nos da palavra de João Batista acerca de Jesus. Que ele cresça e que eu diminua. O outro texto que eu quero deixar aqui, queridos, que eu me englobo nisso, está em 2 Coríntios capítulo 2, verso 17. Esse é o foco do nosso canal. E diz, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Os representantes da teologia do triunfalismo e da teologia da prosperidade não são e não estão muito preocupados com os seus ensinos. Antes, eles se preocupam com os seus lucros. De estarem com carros bons, de estarem com roupas de grife, de estarem morando em suntuosos condomínios, de estarem com seus jatos para cima e para baixo, de estarem com as suas fazendas, de estarem com as suas redes de televisão, suas redes de rádio. E o resultado financeiro está acima do resultado espiritual. É considerado homem de Deus aquele que rende mais para a organização que pertence à sua denominação. A palavra, queridos, de hoje, espero que o Espírito Santo de Deus faça a obra. Eu não estou muito preocupado em convencer ninguém, porque esse não é o meu papel, tá? A Bíblia diz que o papel do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse vídeo ele retrata o que é que está acontecendo na igreja evangélica brasileira através desses ensinos de demônios, através dessas doutrinas de demônios. Então, queridos, para finalizar, vou deixar aqui algumas frases, né, para finalizar, as frases prediletas da teologia do triunfalismo, juntamente com a teologia da prosperidade, que é: eu profetizo, eu determino, eu reivindico, eu tomo posse, eu exijo meus direitos, eu resgato, né? Ou seja, o absurdo eu, né, determino, eu reivindico, né? O absurdo, eu ordeno a minha bênção. Então, repare que o eu é o eixo dessa teologia, né? O antropocentrismo, ou seja, o homem no centro, que vemos hoje em dia é também conhecido como movimento de confissão positiva. Como eu disse, um abismo vai chamando outro abismo.
Teologia da prosperidade, teologia do triunfalismo. A teologia do triunfalismo vem confissão positiva e por aí vai, um monte de coisas embutidas, heresias embutidas dentro delas, disseminando na igreja. E por se tratar de algo tão nocivo, queridos, não é de se estranhar que suas origens são influenciadas por misticismo, esoterismos e heresias. O que hoje é um movimento que se tem espalhado como fogo em palha, no Brasil principalmente, possui uma história, né? Possui um precursor, possui um divulgador, né? E o precursor da teologia da prosperidade, que trouxe as ramificações seguintes, os abismos seguintes, é William Kenyon. Poucos dos crentes que abraçam a teologia da prosperidade, a teologia do triunfalismo, sabem que a ideologia deste remonta a um homem chamado William Kenyon, que viveu entre 1867 e 1948. A conversão dele ocorreu em sua adolescência, né? Posteriormente ele se envolveu com movimentos metafísicos e recebeu forte influência de Mary Beck, fundadora da herética ciência cristã, que é uma seita também perigosíssima. Então Kenyon é o pai de uma expressão que se desdobrou com o tempo. É dele a frase: o que eu confesso, eu possuo. Essa é a frase dele. É o embrião da confissão positiva, certo? Então, como sempre sempre como existe alguém disposto a levar adiante uma distorção feita por um falso mestre, coube então a Kent Hagel divulgar o pensamento de Kenyon. Então Kent Hagel ele divulgou, muitos acreditam que foi ele o precursor, mas na verdade ele só apenas foi uma ponte, né, um braço, um instrumento, através das literaturas que ele fez, porque ele viveu entre 1917 e 2003, né? E ele divulgou isso de uma forma muito pesada, através de muito material publicado, né? E após passar por uma experiência miraculosa relacionada a certa cura e tal, então ele divulgou isso através de CDs, de livros, de tudo, né? E o legado de Kent Hagel aqui no Brasil é forte, né? Muitos pregadores da fé que deram continuidade naquilo que ele ministrou, difundiu, né? Tá aí vários líderes aí né? O Bispo Macedo, R.R. Soares, Valdemiro Santiago, né? O Malafaia, e por aí vai. Agenor Truque, ou melhor, Agenor Duque, né? Então, vários nomes internacionais e nacionais, na verdade, se envolveram com essa teologia macabra que tem assassinado, né, a igreja evangélica brasileira, né? Como eu falei, tem o René Terra Nova, que é um apóstolo baiano, né, mas atua em Manaus, né? Valnice Milhomes, né? Cristiano Neto e tantos outros aí, com o seu anonimato, continuaram a propagar esse falso evangelho de riqueza. Então, queridos, espero que esse vídeo tenha aberto seus olhos. Eu sou o pastor Robson Vasconcelos, esse é o seu canal Graça Abundante, e qualquer dúvida, qualquer comentário que você queira fazer, né, acrescentar a esse vídeo, deixe na descrição desse vídeo, ok? Um abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus.